Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Gente, para começar a aula de hoje, nós vamos fazer a correção do nosso exercício, que foi passado na semana passada. Livro, páginas 83 e 84, somente os números 1 e o número 3. Lembrando, sempre, de lei, de pedir para que vocês revisem as suas avaliações, que vocês verifiquem lá se as suas avaliações foram realmente enviadas, se você não tem nenhuma segunda chamada para fazer. Vamos entrar essa semana na segunda chamada de P1 e eu espero que todos vocês consigam notas bacanas. Temos alunos aí que até já têm pontos para conseguir a aprovação, mas não esmureçam, não deixem que a média de vocês caia. Sigam estudando, sigam fazendo as avaliações com toda a atenção. Vamos lá. Essa atividade eu vou fazer comentário aqui em vídeos porque ela tem respostas muito pessoais. Eu não vou projetar um gabarito na tela para vocês, vou deixar somente em vídeos, tá bem? Acompanhem daí. No número 1, você deveria dizer quais advertências que geralmente são feitas em propagandas de consumo de álcool. E depois de você ter estudado os efeitos do álcool no organismo, o que mais você sugeriria que essas propagandas informassem? Gente, é uma resposta totalmente pessoal, mas algumas recomendações que vocês poderiam destacar que as propagandas sempre alertam sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18, que é proibido, por lei. Eles sempre alertam para que se as pessoas dirigirem, para que elas não bebam, para que não haja um acidente, para apreciar com moderação e etc., entre outras propagandas que variam, mas o núcleo central gira em torno disso. Outro detalhe importante que vocês poderiam destacar é o horário. Você provavelmente nunca viu, você está de manhã em casa assistindo desenho, sei lá como era a antiga TV Globinho, aquele do SBT. Você provavelmente nesse horário, onde tem programas específicos para as crianças, nós não vamos ter propaganda de cerveja, de outros itens que não são indicados para crianças. Então isso vocês também poderiam destacar na atividade número 1 de vocês, na página 83. Além disso, vocês poderiam também dar uma sugestão. Como uma das inúmeras sugestões que vocês poderiam colocar, vocês poderiam destacar o fato de que as propagandas poderiam falar um pouco mais sobre os efeitos nocivos do consumo de álcool. Falar um pouco mais sobre o que acontece no organismo, dos prejuízos que o consumo dessas substâncias pode causar. Certo? Então, questão número 1, tentem envolver na resposta de vocês esses itens aí. Já na questão de número 3, você deveria criar um conteúdo. Esse conteúdo alguns alunos já enviaram, mas ainda falta que outros alunos enviem, Você vai fazer uma campanha para mobilizar as pessoas, um público determinado, sobre os riscos dos efeitos nocivos das drogas, o risco do consumo de drogas para o movimento humano. Se você não pegou bem as orientações dessa atividade, você pode voltar na aula da semana passada, assistir novamente. Se ainda assim restarem algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato através do e-mail ou do WhatsApp. Entre em contato lá que eu respondo vocês. Só não deixem de fazer e não esqueçam de me enviar. Gente, a atividade número 2, ela vai ter um caráter opcional. Mas nós precisamos entender qual é a dinâmica e qual é o conceito que está envolvido nessa atividade. O conceito envolvido é o VO2 máximo. VO2 máximo nada mais é do que o seu volume de oxigênio máximo, a quantidade de oxigênio que você consegue captar e utilizar no seu organismo. Para chegar a esse volume, que vai
determinar qual é o nível do seu fôlego, foi desenvolvido um cálculo que envolve uma determinada quantidade de exercícios que você é capaz de realizar em um determinado tempo. E a proposta do nosso material é que nós fizéssemos essa atividade, mas devido às condições que vocês já conhecem, isolamento social, pandemia, aulas online, não foi possível fazer essa atividade de uma forma mais direcionada, né, lá na nossa escola enquanto atividade prática. Mas eu vou deixar essa sugestão para vocês tentarem fazer aí na sua casa. Pode ser na rua da sua casa, pode ser na quadra, da quadra comunitária perto da sua casa ou a quadra do condomínio, pode ser nos espaços de lazer como as vilas olímpicas, que algumas já estão reabrindo, né, para a prática de atividade física, pode ser na rua da sua casa, da sua vila, do seu condomínio, enfim, você pode adaptar uma variedade de espaços ali para que você possa realizar a sua atividade. A atividade é a seguinte: você vai determinar um percurso, vai delimitar um percurso, certo? Eu vou fazer em volta da quadra do meu bairro, né? Quadra comunitária lá do meu bairro. Então, eu vou usar eu posso usar um aplicativo ou eu posso usar o conhecimento comum, né? Porque geralmente as pessoas que já caminham lá, que já correm lá, elas sabem a medida da quadra. Ou eu posso usar um instrumento físico mesmo para fazer a medida e verificar quanto mede cada volta. Por exemplo, a Vila Olímpica de Mesquita, ela tem 260 metros. Uma volta, quando você dá uma volta, você percorre 260 metros. E é essa informação que eu tenho que ter antes de iniciar a minha atividade. Uma volta equivale a quantos metros? Ou na minha rua, do ponto inicial, pode ser da minha casa, do poste, da esquina, até o final da rua, eu tenho 100 metros. Então, até o final da rua e voltar até o poste, até o ponto inicial, 200 metros, certo? Eu vou calcular o percurso, a medida do percurso. Se eu vou até o fim da rua e volto, 200 metros. É um exemplo. É claro que a sua rua, a gente não tem como saber quanto ela mede se a gente não for lá efetivamente medir. Nós temos aplicativos como o da Nike, o da Adidas e até mesmo aplicativos do próprio Android que fazem essa medição para vocês. Então, utilizem aí. E o tempo é bem curtinho, são 12 minutos. É um tempo básico, né? Bem curto, mas que já dá para estipular qual é a quantidade de fôlego que você tem. Então, vamos lá. Aqui, nós temos, na página 83 do nosso livro, nós temos aqui, ó, esse quadrado que diz para você calcular primeiro qual foi a sua distância percorrida, certo? Qual foi a distância que você percorreu. Para estipular essa distância, você tem que pegar o número de voltas que você deu. Por exemplo, em 12 minutos eu consegui ir à esquina e voltar 10 vezes. É um exemplo, né? Não tem como saber. Você vai tentar fazer isso correndo. Eu consegui ir à esquina e voltar para o poste. Vamos pensar, eu tenho aqui um poste. Eu fui até a esquina e voltei até o poste 10 vezes. Aí eu vou botar aqui, número de voltas, 10. E vou multiplicar pela distância. Como nós medimos, né, lá no começo da atividade, ir à esquina e voltar até esse poste, nós temos 200 metros. É um exemplo, claro, você vai botar a medida do percurso que você fez aí na sua casa. Então, eu vou colocar 10 voltas vezes 200 metros. Qual vai ser o meu resultado? Eu posso ir lá utilizar uma calculadora. 10 vezes 200, 2.000. Eu percorri um total de 2.000 metros dentro desse tempo de 12 minutos. Certo? Então, recapitulando.
eu vou ver qual é a medida do meu percurso, se eu vou até a esquina e volto, se eu dou uma volta na quadra, se eu dou uma volta na ciclovia. Eu vou ver qual é a medida desse percurso que eu predeterminei. 200 metros, 300 metros, 100 metros, tem 500 metros. Vai variar de acordo com o local onde eu escolhi fazer a minha atividade prática. Depois eu vou marcar um tempo de 12 minutos no relógio, no cronômetro, no celular. Durante 12 minutos eu vou fazer uma corrida sempre dentro desse percurso. Se for lá na minha rua, é de um poste a outro e volta. Durante 12 minutos eu vou realizar a corrida lá nesse percurso. Fui 1, 2, eu fiz 10 voltas. Acabaram os 12 minutos? Eu fiz 10 voltas. Tudo bem, eu vou lá e anoto. Número de voltas, 10. Vezes a distância. Qual foi a distância que nós vimos lá no início da atividade? 200 metros. Então, 10 vezes 200, 2.000 metros. A distância que eu percorri é de 2.000 metros. Depois que eu defini qual foi a minha distância percorrida no total de 12 minutos, eu vou vir aqui nessa tabela e vou ver qual é a minha classificação. Eu vou ver qual é a minha idade. Eu tenho entre 13 e 14 anos ou entre 15 e 16 anos. Claro que é pessoal, né, galera? Você vai ver a sua idade. Vamos supor que eu tenha 13 anos. Vem aqui na tabela de 13 anos, veja, masculino ou feminino? Sou feminino, né? E eu percorri 2.000 metros. Vou ver aqui a minha classificação. De 1.800 até 2.000 metros é classificado como bom. O meu fôlego, então, está bom. Se eu tivesse percorrido mais de 2.000 metros, meu fôlego estaria muito bom. Se eu tivesse percorrido entre 1.600 metros e 1.799 metros, o meu fôlego estaria médio. Se eu tivesse percorrido entre 1.500 e 1.599, meu fôlego estaria fraco. Eu precisaria rever a quantidade de movimentos que eu ando realizando no meu dia a dia para que eu possa ter uma vida mais ativa e ter um fôlego melhor. Se eu percorri menos de 1.500, eu preciso tomar medidas urgentes, medidas necessárias que envolvem desde o acompanhamento médico até a inclusão de atividades físicas na minha rotina, porque o meu fôlego foi considerado muito fraco. Se eu não conseguir fazer mais do que 1.500 metros no meu percurso de 12 minutos, o meu fôlego foi muito fraco. Então eu preciso rever essas questões que estão influenciando no meu fôlego, que podem estar também influenciando na minha qualidade de vida. Certo, galera? Então, páginas 83 e 84. 83, número 1 e número 3 da página 84, nós fizemos a correção hoje, certo? Página 83, número 2, eu gostaria que todos vocês que fizessem me enviassem o registro lá, porque eu quero saber a quantas anda o fôlego de vocês. Então não esqueça, todo mundo que tentar fazer pode me enviar, que eu vou gostar bastante de saber como que anda o fôlego de vocês. Mas só que a nossa atividade, galera, ela não termina aqui. Até agora eu percebi qual foi a distância que eu percorri. E eu classifiquei para ver se essa distância é uma distância boa, ruim, muito boa, média, fraca. Agora sim que eu vou começar a tentar classificar o meu VO2, certo? E essa segunda parte eu vou projetar aí na tela para vocês. Peguem o material de vocês, não guardem e acompanhem daí. Vamos lá, livro, página 84, nós vamos fazer o cálculo final para determinar o nosso VO2.
Vamos lá, galera. Agora que nós já descobrimos qual foi a nossa distância percorrida, nós vamos fazer o cálculo do VO2 de forma mais específica. Vamos lá, para isso nós vamos somente preencher as informações aqui dessa fórmula, né? VO2 é igual à distância percorrida. A distância percorrida foi de 2.000 metros, menos 504, que é uma informação que a fórmula já nos fornece, dividido por 45, certo? Eu já realizei esse cálculo aqui, que é o cálculo que supostamente é do meu VO2, né? E o resultado foi de 33,24 mililitros por quilo por minuto. Então, essa é a quantidade que o meu corpo consegue captar e utilizar de oxigênio durante as atividades físicas. Calculem aí, tentem descobrir qual é a quantidade de vocês. E quem fizer, me envie, que eu gostaria muito de saber a quantas anda o fôlego de vocês. Então, galera, lembrando, por mais que você não tenha condições de fazer essa atividade prática, você precisa saber o conceito de VO2, que o VO2 nada mais é do que a máxima capacidade ou volume máximo que o organismo de um indivíduo tem de captar e utilizar o oxigênio do ar que é inspirado para se movimentar. Então, é a máxima capacidade que o indivíduo tem de aproveitar esse oxigênio que é captado na hora da respiração. Então, esse é o conceito de VO2 máximo. Prestem bem atenção aí, porque esse conceito também vai estar na nossa avaliação. Repetindo, VO2 máximo nada mais é do que a máxima quantidade de oxigênio que o indivíduo consegue utilizar, né? O que o organismo de um indivíduo consegue utilizar e captar do oxigênio que ele está inspirando na hora dos seus movimentos, né? Então, é a máxima capacidade que o organismo de um indivíduo tem de captar e utilizar o oxigênio do ar que está inspirando para se movimentar. Certo, galera? Então, esse é o conceito de VO2 máximo. Tivemos aqui o cálculo, né? Quando vocês fizerem em casa, podem fazer com o auxílio de uma calculadora que vai facilitar a realização da atividade de vocês. Agora nós vamos para a unidade 14, a última unidade do nosso livro. Uma unidade bem bacana, cheia de conteúdos a serem revisados. Vamos lá, o tema é consciência do movimento. Aqui no nosso texto do espaço Olha o Movimento, nós temos uma frase de Nelson Mandela, que diz: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, galera, todos nós precisamos ter um sentido na vida, um ideal na vida de transformar o mundo. Nem que esse ideal de transformação do mundo seja do mundo de uma forma ampla, né, envolvendo todo o planeta. Mas nós precisamos pensar em transformar nem que seja o nosso próprio mundo. Transformar a nossa própria realidade. E a educação, ela é a arma mais poderosa para transformar esse mundo. Então, invistam na educação, invistam em estudar, sejam honestos. Busquem o conhecimento de uma forma sincera, de uma forma honesta, de uma forma que ele possa ser aplicado de uma forma efetiva nas suas vidas. Vamos lá, ver o que mais essa unidade tem
para explorar junto conosco. Você está prestes a concluir mais um ano escolar, chegando ao fim de um ciclo, o do ensino fundamental. A partir de agora, os senhores, tenho certeza que todos vocês estão preparados para alcançar o ensino médio. Todos vocês têm um grande potencial para chegar lá e arrasar em mais essa etapa. E os autores, eles também acreditam que todos fizeram o melhor na busca do conhecimento e nossos esforços dirigiram-se para uma única preocupação: fazer das aulas momentos instigantes, desafiadores, propícios para o estudo do movimento humano. Nas aulas de educação física do 6º ao 9º ano, você estudou o movimento humano. Lembrando, qual é o objeto de estudo da educação física? O que a educação física estuda? Estuda o movimento humano e todas as circunstâncias, os fatores que podem influenciar esse movimento. Foi isso que nós vimos ao longo desses anos, no nosso conteúdo escolar. E como nós vimos isso? Realizando leituras, atividades práticas, exercícios, pesquisas, etc. Todos os conteúdos abordados foram estudados segundo alguns eixos temáticos. Vimos cada um deles separadamente e as interações que ocorrem entre eles. Veja no esquema abaixo como que esses eixos se relacionam. Aqui, como tema central, nós temos o movimento humano, que está ligado a todos os outros eixos: ambiente físico, ambiente social, habilidades motoras, estruturas do corpo e as capacidades físicas. As capacidades físicas, que são as capacidades do movimento, que nada mais são do que as características que o movimento apresenta, como velocidade, força muscular, resistência cardiorrespiratória, entre outras. As estruturas do corpo também, como nós vimos, a importância das articulações, dos músculos, dos pulmões e de várias outras estruturas para a realização do movimento humano. As habilidades motoras, quais são as habilidades básicas que eu preciso para conseguir realizar determinado movimento? Será que para jogar basquete, antes de aprender jogadas combinadas, jogadas com alto nível de elaboração, será que eu não preciso antes aprender a correr, saltar, correr conduzindo a bola, saltar conduzindo a bola, entre outras habilidades motoras básicas? Outro eixo bem importante é o ambiente social. O ambiente social, que são as condições de preconceito, as condições culturais que vão envolver a prática dessa determinada modalidade. E o ambiente físico, que são as condições de clima, temperatura, terreno, que vão envolver também essas práticas. Como exemplo do ambiente físico, nós podemos citar o vôlei de praia e o vôlei de quadra. Eles apresentam condições amplamente diferentes que vão determinar os movimentos, que são produzidos. E o ambiente social, como influência do ambiente social, nós podemos citar alguns países onde as mulheres ainda são proibidas de jogar futebol, outros países onde elas não são proibidas, mas que precisam enfrentar muitas barreiras, muitos preconceitos para poder fazer essa prática de forma livre. Certo, turminha? Vamos lá, vamos dar sequência à leitura do nosso texto. Você também aprendeu nesses 4 anos como é importante ter consciência dos movimentos que realizamos, prestando atenção às estruturas do corpo, à aquisição de habilidades e às capacidades, à influência dos ambientes,
Ou seja, você aprendeu que os limites do seu corpo precisam ser respeitados, que os limites do corpo do outro também precisam ser respeitados. O movimento, ele deve acontecer de forma a promover a qualidade de vida, respeitando a aquisição das habilidades, o tempo em que cada um adquire as habilidades, o ambiente, as capacidades, todo esse conjunto deve ser respeitado. E agora é o momento de você refletir sobre o que você aprendeu e verificar como integrou a sua vida os conhecimentos adquiridos. Porque, galera, o conhecimento, ele precisa representar uma mudança significativa na nossa vida. Ele precisa representar alguma transformação na nossa vida. Nós precisamos transferir todo esse conhecimento e aplicá-lo em atividades de vida diária, para que essa aprendizagem faça sentido. Relate um fato interessante relacionado ao que você estudou em alguns desses anos em educação física. Pode ser uma situação vivida por você, em que você usou o que você estudou sobre o movimento humano. Lembre que um relato é feito sempre em primeira pessoa, com linguagem simples e clara. Ele pode ser acompanhado de uma imagem que ilustre a experiência a ser relatada. Utilize o espaço no exercício para registrar seu relato. Aqui, nessas linhas, você vai registrar o seu relato. Você vai relatar alguma situação da sua vida, da sua rotina, onde você tenha utilizado os conhecimentos adquiridos nas nossas aulas. Nós vimos uma variedade de temas. Vimos os esportes, nós vimos situações do ambiente físico, do ambiente social. Nós falamos sobre a alimentação saudável. Não esqueçam, galera, construam um relato, construam esse pequeno texto em primeira pessoa, relatando algo que vocês tenham vivido e podem registrar e me enviar. Eu vou aguardar o envio de vocês já conhecem os nossos meios de contato. Não deixem de enviar, essa é a nossa última atividade. Fechamos aqui os conteúdos do nosso livro do 9º ano. Eu espero, galera, que vocês tenham conseguido absorver bastante coisa desses conteúdos. Eu espero que vocês realmente apliquem esses conteúdos nas situações de vida diária de vocês. Com a passagem, do ensino fundamental para o ensino médio, que vocês consigam refletir sobre a importância de ter consciência nos seus movimentos. No ensino médio, alguns de vocês podem começar a trabalhar, podem começar a estagiar, podem começar a fazer uma atividade física em uma academia de ginástica, por exemplo. E em todos esses momentos, vocês precisam ter consciência para respeitar o seu corpo durante a realização dos movimentos. E eu espero que vocês consigam aplicar esses conhecimentos na vida de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei sempre disponível, mesmo que a gente não tenha mais contatos enquanto professor e aluno. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, podem entrar em contato que eu vou ter o maior prazer em auxiliar vocês. Galera, vou encerrar aqui essa parte da nossa aula, a parte que nós utilizamos o nosso material. Mas vamos entrar agora em uma atividade de vídeo, onde nós vamos falar um pouco sobre os conteúdos que estarão lá na nossa P2. Uma pequena revisão para a nossa P2. Então, acompanhem daí. Bem, turma, a nossa P2, a nossa última avaliação para vocês, se Deus quiser, desse 9º ano, ela tem os seguintes conteúdos das unidades.
13, deixa eu conferir aqui, 13 e 14, isso mesmo. Na unidade 13, nós temos o tema de drogas. Nesse tema, vocês devem atentar para a classificação das drogas. Começa aqui na página 74, né? Classificação das drogas como lícitas e ilícitas. Depois, a sua classificação quanto à legalidade. Se é lícita, se ela é permitida por lei, ou se ela é ilícita, se ela é proibida por lei. E além da permissão ou da proibição em virtude das leis, quais são as outras características que envolvem as drogas lícitas e as drogas ilícitas? Nós falamos bem dessa relação com a sociedade. É isso que vocês vão voltar lá, vão ler, vão revisar mais um pouquinho. É bem simples, somente com a leitura vocês conseguem. Segundo, a origem e o significado da palavra droga. Quando é que nós utilizamos essa palavra? Será que é só nos momentos que nós estamos falando dos entorpecentes? Quais são as outras utilizações desse termo? Próximo tema. Classificação das drogas quanto ao efeito. Drogas estimulantes, drogas depressoras e drogas perturbadoras. Como drogas estimulantes, nós podemos dizer que são aquelas que aumentam a atividade do cérebro, fazendo com que o indivíduo fique elétrico, ligado. Depressoras são aquelas que diminuem a atividade do cérebro, fazendo com que o indivíduo fique desligado, devagar. E as drogas perturbadoras são aquelas que alteram qualitativamente o padrão de funcionamento do cérebro. Certo? Próximo item, drogas e a adolescência. O que, mesmo com tantas campanhas informativas, os jovens tendo acesso tão amplo às informações, por que muitos adolescentes ainda experimentam as drogas? Quais são os fatores sociais que levam os jovens a iniciar nesse mundo, iniciar essas práticas? Isso está lá na nossa página 75. Próximo tema são os efeitos nocivos do álcool e do fumo. Quais são os efeitos que o álcool pode causar em quem ingere essa substância? Entre outros, nós temos tristeza, descontrole do sono, perda da coordenação motora e também os efeitos nocivos do fumo, não é mesmo? Que nós temos diminuição do fôlego, entre outros. Aqui até a página 79, vocês podem encontrar os efeitos nocivos do fumo. Ó, até a página 81, vocês podem encontrar os efeitos nocivos do fumo. O que o fumo causa para as pessoas que o consomem? Próximo tema é a influência do álcool para o movimento humano. Na página 78, nós temos o primeiro subtítulo que fala sobre isso. Quais são os efeitos do álcool no momento do movimento. E nós temos também na página 80 os efeitos do fumo, principalmente da nicotina. Quais são as alterações que ele provoca no movimento humano. Próximo item é o VO2. Eu pedi na aula de hoje, inclusive, para que os senhores destacassem o conceito de VO2. Vou fazer a leitura aqui com vocês de novo. É o volume máximo de oxigênio. Então, o VO2 máximo é a capacidade que um organismo de um indivíduo tem de captar e utilizar o oxigênio que está inspirando para se movimentar. Então, é a capacidade máxima que o organismo do indivíduo tem de captar e utilizar o volume, o oxigênio que ele está inspirando, certo? E o último tema é a consciência do movimento. Quais são os fatores que influenciam no movimento humano? O movimento humano, que é o objeto de estudo da educação física. Quais são os fatores que interferem, que influenciam diretamente nessa prática? Nós vimos na aula de hoje também que são as estruturas do corpo, que eu preciso sempre respeitar, as habilidades motoras, que eu preciso também
respeitar cada etapa de aprendizagem, aprendendo sempre as habilidades mais simples, para depois partir para as mais complexas. O ambiente social, que vai fazer com que eu pratique ou não uma determinada modalidade esportiva mais livremente. O ambiente físico, que vai determinar a qualidade dos meus movimentos. Será que na neve eu consigo realizar os mesmos movimentos que eu realizo numa praia? É basicamente sobre isso que eu devo pensar quando eu penso em ambiente físico. E as capacidades do movimento, que são as características que o movimento apresenta. Força muscular, velocidade, potência muscular, resistência muscular, equilíbrio, flexibilidade, certo? Entre outras capacidades do movimento que nós vimos no decorrer dos nossos estudos. Galera, eu espero que vocês tenham tirado bastante proveito, não só da aula de hoje, mas de todo o nosso conteúdo até aqui. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar. Não deixem de entrar em contato, certo? Eu estarei aqui para tudo que vocês precisarem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.